aí ansioso esperando o debate da vida? Tá começando a partir de agora e, gente, quer a sua participação, viu? Pelo 12997472010 você manda sua mensagem de voz, de texto, de vídeo e, claro, assiste também o debate da vida através do Instagram, do Facebook e também do youtube.com/eutonavida. Você ainda não tá lá ligadinho no YouTube, no Instagram e no Facebook? Então corre lá para você assistir ao debate e, claro, participar. Manda sua mensagem de vídeo. Você vai se ver através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Né, Cláudio? Tudo bom? É isso aí, Simone. Tudo bem? É muito bom mais uma vez iniciarmos mais um debate. Hoje um tema que certamente mexe com muita gente, né? Porque a gente tem aí o público pentecostal e tem os mais tradicionais. Nos mais pentecostais, o falar em línguas é meio que uma regra, né? Ou seja, as pessoas inclusive têm cultos para buscar essa bênção, este selo de Deus, alguns vão usar o nome inclusive de ser batizados no Espírito Santo, é o falar em línguas. E a partir do momento que a pessoa ela é batizada, né, dentro dessa linguagem pentecostal, ela pode falar em línguas estranhas em qualquer lugar. Tem até uma música, tem, né? Batizado no ônibus. Batismo no ônibus, do André Fontes. Batismo no ônibus, ou seja, então você imagina lá no ônibus, você batizada, sai falando em línguas, o povo vai imaginar que é o quê? Quem é a pessoa que tá ali, o que não é, quem sabe? Ou pode acontecer até de a pessoa ser batizada ali, acontecer alguma coisa ali sobrenatural dentro do ônibus, né? Nós queremos então a sua opinião. Você já ouviu essa música? Eu não ouvi. Não, eu não conheço. É a história de uma pessoa que ela ia saindo pra... Ela recebeu uma revelação que ela ia ser batizada no Espírito Santo no ônibus, né? E aí ela falou, não vou não, né? No ônibus não. Vou, no ônibus não, cheio de gente, né? Ele ficou meio assim, meio acanhado, né? Então ele, perdi o ônibus, legal, vou pegar um que tá vazio, né? Mas aí o ônibus foi enchendo e aconteceu. Maravilha! E aí, meu irmão, falar em línguas em qualquer lugar é legítimo, não é legítimo? Pode ou não pode? Eu quero que você mande a sua mensagem pra cá, participe conosco do debate. Vai ter alguns que vão dizer assim, não limita o poder de Deus, Deus faz do jeito que Ele quer. E, de certa forma, eu até concordo. E aonde Deus quer. Age da forma que Ele quer, aonde Ele quer, através de quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Sim. Então, qual é a opinião do nosso ouvinte? Você pode participar conosco, inclusive tem lá a pesquisa no Facebook, a pesquisa no Instagram, você pode participar conosco votando se você concorda ou se você não concorda. As respostas de hoje são simples, sim e não. Ou seja, pode ou não pode? Nós queremos a sua opinião através da nossa enquete. Além da enquete, você pode mandar também a sua opinião por escrito nas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, né? No YouTube eu fico sempre acompanhando aqui na tela, mas nós temos as outras mídias sociais que a nossa produção acompanha, vai pegando a sua opinião e vai colocando aqui para que nós possamos compartilhar com todos os nossos ouvintes. Ou você pode também mandar por áudio e por vídeo através do WhatsApp da vida. Isso, você pode contar a sua experiência. Se você teve essa experiência também, pode ser no ônibus, onde que foi, né? 12997472010. Manda vídeo pra gente. É isso aí, mandar o vídeo, como que é, Simone? Eu gostei de agora. Ladinho. Eu gostei do jeito que a Simone fala, é de ladinho. É de ladinho, é meio assim, mineiro, de ladinho. Né? Meio mineiro, meio de ladinho. Não sou mineira, mas... Então como a rádio pega no sul de Minas, Sim. então o povo do sul aí vai entender essa linguagem, esse dialeto, né? Então mande pra cá sua mensagem em áudio ou em vídeo. Em vídeo tem a prioridade de nós colocarmos aqui. Se você tiver, de repente, uma experiência que você viveu, né? Você pode compartilhar conosco, inclusive, falando sobre esse tema de hoje. Podemos orar em línguas em público? Nós queremos a sua opinião. Repetindo o nosso WhatsApp da vida, 997472010. 997472010, DDD 12, para quem estiver fora da região do Vale. Bom, temos hoje conosco o pastor Luciano Scala, o pastor Isaac Pereira e o pastor Cleverson Vale, que estarão participando conosco. Começo apresentando aqui pelo meu lado esquerdo, vou para a internet com o pastor Cleverson e volto com o Luciano Scala. Então, meu amigo pastor Isaac, pensa no nome pentecostal. Pastor Isaac, satisfação tê-lo conosco no nosso programa. Olha, acordou bem hoje, Cláudio. Motivado, né? Exatamente. Bom dia a todos, um prazer estar aqui nessa descontração, num ambiente agradável. Espero que todos sejam edificados aí por esse tema e à luz das escrituras sempre. Maravilha. Cumprimentando o meu amigo pastor Cleverson Vale, que está através da internet hoje conosco. Pastor Cleverson, bom dia, satisfação tê-lo conosco.
Bom dia, Cláudio Apolinário, bom dia a todos os amigos aí do estúdio e bom dia a todos os nossos queridos rádio ouvintes. Prazer estar aqui novamente na Rádio Vida. Maravilha. E aqui ao meu lado direito, pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor. Bom dia a cada ouvinte. É sempre muito bom estar aqui para partilhar da palavra de Deus, e esse tema de hoje tão especial. Vai ser um prazer poder falar aqui da palavra de Deus. Maravilha. Bom, então vamos iniciar. Eu vou ouvir primeiro o pastor Isaac, na mesma ordem. Pastor Isaac, ouvimos o pastor Cleverson. Vamos mudar. Pastor Isaac, depois o pastor Luciano Scala e depois o pastor Cleverson falando. Eles terão 1 minuto e meio para fazer cada um a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Pastor Isaac. Bom, vamos lá. A pergunta, ela é capciosa. Podemos orar em línguas em público? Primeiro nós precisamos definir o que é orar em línguas. Absolutamente, na palavra de Deus nós não encontramos respaldo para dizer que o que vemos hoje nas igrejas, essas manifestações ininteligíveis, sejam o dom de línguas do Antigo Testamento, do livro de Atos e do livro de 1 aos Coríntios 12 e 14. O que nós vemos hoje é isso que eu disse, são palavras ininteligíveis, que não edificam ninguém. Aliás, o objetivo de Paulo ao escrever o 1 aos Coríntios 14 é que a palavra dita, seja em línguas ou em profecia, edifique a igreja. Ele usa uma série de recursos sarcásticos e irônicos para dizer, gente, se você fala em línguas e não sabe o que está falando, ou não tem nada que interprete, não diga. Então, nós precisamos primeiro definir o que é o dom de línguas. Dom de línguas, meus queridos ouvintes, dom de línguas era o que está escrito lá no livro de Atos 2, quando diz que cada um ouvia falar na sua própria língua. São idiomas humanos, são idiomas conhecidos aí no mundo. Você pode não ter ouvido falar de polonês, ou nunca ouviu falar polonês na sua vida, mas uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Aqui a questão não é nem continuista ou cessacionista, Cláudio e ouvintes, é definir o que é o dom de línguas. Logo, se o dom de línguas, agora vamos para responder a pergunta, se o dom de línguas existisse hoje, eu acredito que não existe, mas se ele existisse hoje, ele deveria, aliás, seguir as regras de 1 aos Coríntios 14. Maravilha. Consideração inicial então do pastor Isaac é que inclusive não há o dom de línguas nos dias de hoje, ok? As línguas que nós falamos hoje seriam línguas humanas e não línguas dos anjos. Vamos ouvir então o pastor Luciano Scala, que terá os mesmos 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Maravilha. Bom, penso bem diferente, na verdade totalmente diferente do meu amigo aqui, pastor Isaac. Eu acredito sim naquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde se falava em uma outra língua e cada um entendia no seu idioma. Então ali eu tenho uma palavra, uma língua que era inteligível para aqueles que eram estrangeiros e que estavam ali em Jerusalém. Aquilo que Paulo ele apresenta no texto de aos Coríntios, que eu tenho certeza que nós vamos falar bastante acerca dele hoje, ele também vai falar acerca do dom de línguas. E ele vai falar também na necessidade da interpretação de línguas. Então a minha resposta inicial: pode-se falar em línguas? Pode, claro que pode. Nós não estamos falando apenas do dom de línguas no sentido da pessoa se edificar, mas também nós podemos falar do dom de línguas no sentido de edificar a comunidade. E isso ocorre quando também existe a interpretação das línguas, que também é algo que Paulo cita lá no texto de aos Coríntios. Então eu acredito, e a minha resposta inicial é que pode sim, e que deve ser falado em línguas, e existem textos que aconselham que nós devemos falar em línguas. E que mais? Bom, que é necessário também a interpretação para que a igreja possa ser edificada. Maravilha. Pastor Cleverson também terá 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Está contigo, pastor. Podemos orar em línguas em público? Esta é a pergunta do debate desta manhã, e eu afirmo, com base nas Escrituras, que se houver intérprete, o apóstolo Paulo deixa bem claro, é possível sim orar em público em línguas. Eu quero deixar aqui um destaque de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar
para que a possa interpretar. E o verso 27 do mesmo capítulo, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. A questão toda é, que línguas são essas? É língua humana, linguagem conhecida, nosso dialeto, nossa linguagem, onde eu estou num país, vamos imaginar aí, hipoteticamente, eu estou na Alemanha, e lá eu não conheço a língua, e alguém vem e conversa comigo em português, interpretando aquela língua alemã. Nesse sentido, eu creio que é possível orar em público, desde que haja intérprete. Paulo, falando em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Não há linguagem de anjos. Ele estava aqui supondo, hipoteticamente, ainda que eu falasse, mas ele está dizendo, o mais importante é o amor, não é nem as línguas, ok? Fico por aqui por enquanto e depois nós vamos entrar, aprofundar o debate. Maravilha. Então estão aí as participações dos nossos 3 convidados. Não os apresentei porque já são prata da casa. Então todos que estão nos ouvindo, eu creio que já os conhecem. Quem não os conhecer, no final do programa eles vão dar as mídias sociais. Você vai ter a oportunidade de conhecê-los com mais detalhamento. E nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. São opiniões retiradas da internet. O primeiro áudio do Rodrigo Bonfim, ele é pastor assembleiano, pastor da Assembleia de Deus, e ele diz que não devemos nos travar, que em Atos 2, todos que estavam no cenáculo começaram a falar em línguas e que nós precisamos dar vazão ao Espírito. E o Diego Nascimento, que é criador do canal Jesus e a Bíblia, ele diz que o ministro cristão só é eficaz se ele for claro em suas palavras. Vamos ouvir os 2 áudios e voltamos com os nossos convidados. O ministro cristão só é eficaz se ele for claro na sua mensagem. Por isso Paulo diz, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em outras línguas. Exatamente o contrário do que muitos cultos cristãos promovem hoje. Parece muitas vezes que há uma competição para ver quem fala mais línguas estranhas. As pessoas são exortadas, influenciadas, inflamadas a falar línguas estranhas durante o culto, porque quem mais falar línguas estranhas aparentemente é mais espiritual. 96.5 Debate da Vida. Quando você está adorando a Deus na sua igreja, no seu ministério, vem aquela língua na sua mente, você se trava, o seu lábio fica rígido, você fica, se eu for falar isso, vai ser a carne que está falando. E às vezes você pensa, poxa, mas se eu falar, vai estar sendo da carne. Não se assuste, não se trave por isso. Realmente quem fala é a carne. A palavra em Atos 2 fala, e todos começaram a falar. Ou seja, todos que estavam no cenáculo, 120, começaram a falar noutras línguas. Aí entra o sobrenatural, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então você tem uma língua estranha na sua mente, você tem que dar vazão ao Espírito. Você tem que começar a falar essa língua. Daí por diante o Espírito Santo vai se encarregar. Então você está lá na frente, você começa a falar esse glória realmente como é mandado você falar. E aquela língua vem na sua mente, você pega essa língua que está na sua mente e você solta ela. Maravilha, então aí as colocações retiradas da internet, o Rodrigo Bonfim, ele fala sobre dar vazão, né? Inclusive na linguagem pentecostal é dar lugar, irmão, dá vazão, deixa Deus agir, né? Então tem vários jargões que o público pentecostal, o povo pentecostal acabou adotando. E o Diego Nascimento, ele já faz uma colocação aqui também bastante interessante, mencionando a questão de que em alguns casos se tornam competição, quem fala mais é mais espiritual. Qual é a sua opinião? 997472010, nós queremos a opinião dos nossos ouvintes, já temos muitas opiniões aqui. Se você puder mandar também áudio e vídeo, será muito legal para que nós possamos compartilhar aqui o seu posicionamento com os nossos debatedores de hoje. Então eu volto agora com 3 minutos cada um, começando pelo pastor Cleverson. Vamos agora na ordem inversa. Pastor Cleverson começa com 3 minutos para fazer a sua consideração, a sua explanação sobre o tema de hoje, inclusive levando em consideração o mencionado aí pelos áudios que nós retiramos da internet. Está contigo, querido. Pastor Cleverson? Sim, me ouvem? Opa, agora estou lhe ouvindo, vamos lá. Ok.
Eu quero começar citando Atos, capítulo 2, quando aconteceu a manifestação, a descida do Espírito Santo, e ali há um registro ali em Atos 2, que haviam diferentes nações ali presentes e ouviam os apóstolos falando em cada um na sua própria língua. É interessante mencionar isto, porque quando ali fala de partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações do Cirene, romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, eles ouviram falar nas suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Nós temos aqui, claro, nesse texto de Atos 2, que não eram línguas estranhas, não eram línguas desconhecidas, mas eram línguas humanas, línguas que alguma nação conhecia. E no caso, os apóstolos falaram na sua própria linguagem, e cada um dessas nações, cada pessoa que pertencia a essa nação, ouvia na sua própria língua. Chegando a Paulo no capítulo 14, quando ele explica sobre o dom de línguas, como deve o cristão se proceder na casa de Deus, ele termina o capítulo 14 dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu sou cristão, me converti com 9 anos de idade, há 40 anos, e nunca eu presenciei pessoas línguas e o outro ao seu lado interpretando. Nesse tempo de conversão, 40 anos de convertido, eu nunca presenciei nenhum caso de pessoas falarem línguas em público e outro interpretar. Portanto, eu não sou cessacionista, eu não creio que o dom de línguas não existe. Eu creio que se o Espírito Santo de Deus quiser usar alguém nos dias de hoje para falar uma língua conhecida, para edificar e para a grandeza de Deus, eu creio que isso pode acontecer. Mas no meu caso, eu nunca vi, eu nunca presenciei, mas não questiono. Por isso que eu afirmei no início da minha fala que eu entendo que orar em público é possível nos dias de hoje, sim, desde que haja intérprete. Maravilha. Meu amigo pastor foi rigoroso. 3 minutos ele lacrou. Obrigado, querido, pela sua participação. Pastor Luciano Scala, 3 minutos para sua explanação. Então, pastor, eu acredito sim no dom de línguas, como já disse na minha fala inicial. Bom, o dom de línguas, para alguns, ela ficou lá atrás no passado, outros acreditam que todos podem e devem falar em línguas, e geralmente esses usam como base textos como o de Marcos, no capítulo 16, versículo 12, quando Jesus ele fala que isso seria um dos sinais. Então muitos acreditam que todos falam em línguas, deveriam falar em línguas. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios 14, também vai dizer que ele gostaria que todos falassem língua. Então alguns acreditam nisso, porém outros se apoiam em textos como de aos Efésios, como o texto também de 1 Coríntios, dizendo que não, isso é para alguns. No meu ponto de vista, o falar em línguas, ele é uma ferramenta de uma autoedificação. A pessoa, quando ela fala em línguas, quando ela fala em mistérios, ela está se edificando. A questão do programa foi o falar em público. Eu também acredito que a pessoa ela possa falar em público, mas esse falar em público, o falar em línguas, ele deve ter também a interpretação. Isso Paulo também vai dizer. Ele coloca, inclusive, os dois dons citados juntos, né? O falar em línguas e a interpretação de línguas. Então, ao meu ver, o falar em línguas, a pessoa, na sua particularidade, ela está falando em mistério, ela está edificando a si mesma. Ela pode fazer isso, ela pode. Se ela está dentro de um culto ou se ela está em qualquer outro lugar, ela pode fazer isso. É claro que se ela faz isso com uma voz alta, ela vai escandalizar as pessoas, elas não vão compreender. E eu acredito que o sentido não é esse, né? Agora, se ela está orando em público, ou melhor, se ela está orando dentro da igreja, em voz alta, e tem alguém interpretando, isso se torna uma profecia.
Porque o falar em línguas, tendo a interpretação, Paulo vai colocar que ele tem o mesmo peso da profecia. Então, capítulo 14, quando ele faz essa distinção do falar em línguas, do falar o dom de línguas e o dom da profecia, quando ele faz essa distinção, ele até coloca a profecia como superior. Por que como superior? Porque edifica a todos. Então, falar em línguas, tendo a interpretação, ele se torna também a profecia, porque vai edificar toda a igreja. Então, ao meu ver, o dom de línguas, ele existe, né? Ele é bíblico, ele existe, e Paulo vai dizer isso com muita clareza, ao meu ver, do capítulo 12 ao capítulo 14 de aos Coríntios. Maravilha. Pastor Isaac, 3 minutos para sua explanação. Meus queridos, concordo aqui com o pastor Luciano Scala. Olha só, hein? O dom de línguas existe na Bíblia, mas o dom de línguas não é isso que é praticado hoje nas igrejas. Quando eles falam, foi um erro de tradução, uma palavra mal escolhida, línguas estranhas. Aí hoje você pega línguas estranhas, qualquer som que sai da boca vira uma língua estranha, qualquer labachúria, vira língua estranha. Isso não é língua estranha, é outras línguas além do grego praticado ali ou do hebraico praticado entre os judeus. E o pastor... esqueci o nome do pastor que está Cleverson. Cleverson, que está na internet aí, que está conosco virtualmente. Ele mencionou claramente o texto de Atos, que fala das diversas nacionalidades, etnias, pessoas que estavam ali em Jerusalém e não entendiam a língua materna, ouviram falar das grandezas de Deus, como diz o versículo 11, em sua própria língua. Então são línguas humanas. Não existe essa de lá, blá, 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 e ninguém entende nada. Não dá para afirmar que aqui os pentecostais mais tradicionais, os continuistas mais tradicionais, vão realmente, não vão selar, vão falar realmente o dom de línguas existe hoje, mas é o dom de línguas humanas. E o texto tão chave aí de 1 Coríntios 14, mostra claramente, não são línguas, meus queridos, parem com isso. Parem de achar que qualquer sílaba, vem o Espírito e você fala. Isso, meus irmãos, isso é uma emoção que pode vir em qualquer pessoa. Isso não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva a gerar o fruto do Espírito, está escrito em Gálatas. O Espírito Santo de Deus nos leva à santidade de vida cristã. O Espírito Santo de Deus nos concede os dons lá de Romanos 12, de 1 Coríntios 12, de Efésios 4. Sim, o dom de línguas, aí eu divirjo do pastor Cleverson, que o dom de línguas hoje não existe mais, porque atingiu o seu propósito, o propósito de anunciar juízo aos judeus incrédulos e facilitar na propagação do evangelho. O que nós temos hoje não se coaduna, não está amparado pelo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 e Atos 2. Dom de línguas, meus queridos, são línguas humanas, E se existisse hoje, digo isso por mera hipótese, se existisse hoje, deveria respeitar as regras aqui que o pastor Cleverson já mencionou. Assim, versículo 27, se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Bom, maravilha. Os nossos debatedores hoje estão de parabéns, o tempo está indo lacradinho, né? Então o primeiro bloco fluiu, que é uma maravilha. E aí eu ressalto aqui alguns pontos mencionados pelos nossos convidados de hoje. Um deles, o pastor Luciano Scala, pode, mas deve ter cuidado e deve ter interpretação, né? Que aí eu creio que está alinhado com todos os outros convidados. Mas o pastor Isaac coloca aqui no final, ele menciona o fato de que são línguas humanas, que é a emoção, e que não é o Espírito Santo de Deus. Então nós poderíamos deduzir, se esta colocação dele estiver correta, que as igrejas pentecostais, o que elas fazem nos seus cultos de noite, os seus cultos dominicais, os seus cultos de busca pelo Espírito Santo, é mero emocionalismo. Nós queremos a sua opinião, nós queremos que você participe através das nossas mídias sociais. Se você estiver nos ouvindo pela Rádio Vida, seja pelo vidafm.com.br
pelo Vida Play, que é o aplicativo, ou através da frequência mesmo, 96,5, todos que são da região do Vale do Paraíba, que você entre aí, participe conosco nas nossas mídias sociais. Se você puder mandar também, mande o seu áudio e vídeo para que nós possamos compartilhar. Já temos inclusive vídeo ouvinte, já nós vamos colocar, que mandou a sua mensagem no 997472010. 997472010. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da vida? 12-9747-2010. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu, o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP, terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. O som que é tudo de bom. Vida! Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano tô um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Aqui tem debate, tem a sua participação pelo 12997472010, pelo Instagram, pelo Facebook, participando da nossa pesquisa. Por falar em pesquisa, Cláudio, tô aqui curioso para saber como é que tá, hein? Vamos lá, temos aqui o voto no sim. 61% dizendo que podemos orar em línguas em público e 39% dizendo que não. No Instagram, 69% dizendo que sim e 31% dizendo que não. Ou seja, temos uma maioria aí dizendo que sim, que devemos, que podemos falar em línguas, podemos orar em línguas em público. Então tá aí a opinião dos nossos ouvintes, equilibrado no Face e no Insta, né? Os votos estão bastante próximos aí. Muitas vezes nós temos uma divergência entre os internautas do Facebook e do Instagram, mas hoje está bem próximo aí o resultado. E temos muitas opiniões de ouvintes, eu vou ler algumas aqui. Temos um vídeo ouvinte que é o Edson, não é Edson, é o Edson. O negócio é chique, é o Edson de São Mateus. Então já a gente vai colocar ele. Nós temos aqui o Fábio Hidalgo. Por sermos templo do Espírito Santo, acredito fielmente que ele se manifesta onde e quando Deus quiser. Rosimeire Dias de Lima, ela diz assim: segundo a Bíblia, dom de língua é a capacidade de falar em outra língua conhecida, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. O Anderson Luiz: acho que infelizmente algumas pessoas estão expondo o evangelho ao ridículo, mas não sou eu quem vou ou posso julgar. Tem pessoas que falam em línguas e na verdade não fazem a menor ideia do que é isso. Creio ainda que para falar em línguas a pessoa tem que estar plenamente em sintonia com o Espírito Santo de Deus, que 99,% dos que dizem
os que se dizem pastores nem fazem ideia do que é. O pastor Marcos Antunes não concorda. Bom, eu tô falando pastor, mas tá Marcos Antunes aqui, é que ele sempre participa, eu tô imaginando que é o mesmo, tá? Então me perdoe se eu errei. Não concordo com o orar em línguas em público, se não tiver interpretação do que fala, e aí cita a base bíblica de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 12 ao 17. Qual é a sua opinião? Mande a sua opinião para cá, os nossos debatedores vão nos ajudar a elucidar as questões. Começamos então com o Edson, que é um vídeo ouvinte, já vamos ter ouvinte também que mandou áudio para cá. Vai lá, Simone, tá contigo. Aqui é o Edson de São Mateus. Eu queria deixar a minha opinião, é que quando Deus quer nos usar, não tem lugar, não tem hora, não tem data. Sabemos que o dom de língua, ela é um dom que nós controlamos, é um dom controlado, nós controlamos isso. Mas eu no meu ponto de ver, na minha opinião, eu não vejo nada que impeça que Deus, quando Deus quer falar em mistério com nós, que nós venha a se recuar, não venha a falar, mesmo em público, não importa, eu acho que não tem lugar, não tem hora, tá bom? Fica na paz, desculpa aí a zoada que eu tô no trabalho, mas é isso aí, beleza? Um abraço. Ai, que legal. Então tá aí o nosso ouvinte, desculpa a zoada, né? Mas ele tá lá, ó, no trator. A gente tá vendo a imagem aqui, ó, tá lá no trator, meu amigo, trabalhando e gravou o seu vídeo pra mandar pra cá. Muito legal. Parabéns aí, Edson. Muito obrigado pela sua audiência aí. Divulga pra todo mundo o seu trabalho aí, pra todo mundo ouvir. É ônibus, Cláudio. É ônibus? É ônibus. Mas tá me dando a impressão que era um trator? Eu acho que é ônibus. Tem certeza? Que ele sempre participa, fala que trabalha em ônibus. Mas se for ônibus, meu amigo, ele tem que tomar cuidado, hein? Dirigir o ônibus falando no celular. Cuidado. Meu Deus. Mas vamos lá, temos também um ouvinte, né? A dona Maria, de São José dos Campos, que também mandou o seu áudio. Vamos lá. Bom dia, pastores. Eu não sou a favor em falar em língua em público. E principalmente quando está fazendo um programa que fica falando aqueles mistérios, porque o povo do mundo não entende, aí fica murmurando. Eu não sou a favor. Maravilha, tá aí a opinião da dona Maria, então, dizendo que não concorda porque isso escandaliza, né? E as pessoas usam bastante esse termo, né? Falar em mistério. Bom, mas se é mistério, vocês falaram que tem que ter interpretação. Se é mistério, não tem que interpretar. É mistério. E aí, como é que fica? Nós queremos a participação do nosso ouvinte através do 997-47-2010 e também através das redes sociais, das mídias sociais. Se você está nos ouvindo pela Rádio Vida, entra aí no YouTube, você vai nos ver aqui transmitindo ao vivo, é praticamente um programa de televisão, né? Então vai para um, vai para o outro, tem um corte e tal. Flavinha, parabéns, a Flávia que está aí na produção ali, ó, no switcher, né? Mudando aí as imagens. Ontem, inclusive, foi elogiada, né? Tem um pastor que participa conosco, o pastor Jamierson, que falou assim, nossa, eu vi aqui o programa depois, ele participou, depois ele viu e falou, meu Deus, que qualidade, que produção. Fica muito bom mesmo. Fica muito legal, né? Então parabéns aí a Flávia, parabéns a Alessandra, parabéns a toda a nossa produção. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Então vamos lá, aproveitando, eu peço para a minha switcher, a minha produtora Flávia, põe todo mundo na tela. Já foi? Já, você vê, antes de pedir ela já foi, vê a excelência da produção. Então todos na tela, o pastor Cleverson, o Luciano também, o pastor Isaac, estamos todos na tela aqui agora e vamos falar sobre esse tema. E aí, queridos, os ouvintes, eu percebi que a gente tem uma maioria dizendo que não há problema, mas nós temos aí, dos dois ouvintes que participaram, eu quero até usar aqui a fala do Edson. Ele diz assim, olha, quando Deus pega, quando o Espírito Santo pega, não tem jeito não. É assim? Tá com vocês a palavra, quem quiser falar, fique à vontade. Posso ler o texto? Pastor, Pois não, pastor Cleverson, vamos dar esse privilégio para ele, tá na internet, claro. Tem todo, né, o prejuízo aí da internet, mas vamos lá, querido. Eu entendo que, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma observação, Edson, põe o cinto de segurança, meu querido. Né? Meu Deus, se for ônibus, é isso aí. Como eu falei no início da minha fala, eu até hoje nunca presenciei uma pessoa falando em língua e alguém interpretando. Eu já visitei muitas igrejas pentecostais e ouvi várias vozes que eu não entendi nada,
E eu não interpreto aquilo como dom de línguas. Me desculpem, mas eu não interpreto aquilo como dom de línguas. Porque até hoje eu não vi ninguém interpretando. Eu não presenciei isso. Se aconteceu, eu não presenciei. Então, eu creio que a palavra de Deus é bem criteriosa e precisamos seguir os conselhos da palavra de Deus. E principalmente, eu insisto no verso 27 do capítulo 14 de 1 Coríntios. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando mais, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. O que acontece hoje é que não há esse respeito ao conselho de Paulo, ao conselho bíblico. As pessoas não querem se calar, as pessoas querem falar e acham que estão cheias do Espírito Santo. A ser cheio do Espírito Santo, concordo com a palavra do pastor Isaac Pereira, é mostrar o fruto do Espírito, é mostrar que você é usado pelo Espírito Santo através dos dons, das qualificações que o Espírito Santo capacita o crente. Isso é ser cheio do Espírito. É testemunhar, é ganhar vidas para Jesus, é ter uma vida coerente com a palavra. Isso é ser cheio do Espírito. Não falar ou não falar em línguas. Essa é a minha opinião. Eu queria fazer um adendo à opinião do pastor Cleverson. Por mais que nós estejamos aqui no mesmo lado da mesa, ele iniciou aí dizendo acerca da sua experiência de 40 anos e nunca ter visto isso acontecer. Aí que está o grande problema. O grande problema. Nós estamos, inclusive o meio pentecostal faz isso com frequência. Ressalta a experiência acima da teologia, acima da escritura. E aí você tem esses, quando o Espírito Santo vem, não tem quem impeça. Meus irmãos, o Espírito Santo age de modo ordeiro na vida do crente. O Espírito Santo tem modo de agir. Ele explicou na sua palavra o seu modo de agir. Gálatas 5:22, Efésios 5:18, 19. Como o Espírito Santo age na vida das pessoas. Olha só. Então, pastor, mas a gente volta só na pergunta que eu tinha feito antes do intervalo. Então tudo isso o senhor entende que é emocionalismo? Absolutamente. As eu pessoas quero ouvir o Luciano também. Então, das referências, aí o pastor Luciano precisa falar também, porque é tudo emoção, pastor Luciano? As pessoas criaram essa questão, criaram essas experiências e tudo que acontece, isso chamam de Espírito Santo. É interessante, eu achei muito legal o áudio da irmãzinha, da irmã Maria, na sua simplicidade. Eu achei isso é o Espírito Santo de Deus. Colocando falei que é pentecostal? Vai falar em língua, colocando a palavra no coração das pessoas. Isso é o Espírito Santo. Olha só, ela mencionou uma situação que estava acontecendo em Corinto. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e aqui línguas, idiomas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? É exatamente o que acontece isso. Nós ouvimos lá, labachura, pra mim, isso é loucura. No mesmo termo do apóstolo Paulo aqui. Mas o que eu acredito, e eu tenho que discordar do pastor Isaac, é que de fato é experiência. O Espírito Santo, ele é uma experiência individual. A particularidade que o Espírito Santo teve com o apóstolo Paulo, comigo e com cada um de nós aqui na mesa e com cada ouvinte, é uma experiência diferente. E não tem como nós limitarmos, né, essa experiência. O que eu gostaria de ler era o texto de Coríntios, justamente esse texto que nós estamos citando tanto, que é o capítulo 14 e o versículo 1 que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então eu acredito... Então, aí diz, em espírito fala em mistérios. Isso, é o que está dizendo aqui o texto. Né? Eu, lendo esse texto, eu entendo perfeitamente. Na minha experiência, na minha compreensão do texto de Paulo, eu compreendo perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. No fato de você falar em mistério, de você falar com Deus. É uma experiência que
Alguns vão dizer, não, mas isso tem que ser para todos. Não, não é para todos. Porque a experiência, ela é individual. Mas o pentecostal não diz necessariamente... que todo crente tem que ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas? Não, todo pentecostal não, porque eu sou pentecostal e eu não falo isso, né? Não. A questão do segundo batismo e a evidência por línguas não é teologia pentecostal? Não é minha compreensão acerca do... Não é generalizado, mas que há um movimento pentecostal que leva a isso, até fazendo cultos de batismo com o Espírito Santo. Sim, isso é fato. Existem alguns que sim, mas não é o meu caso. E muitos teólogos que eu conheço. E quem fala em línguas é batizado no Espírito aí nos modos pentecostais, essa pessoa é um crente melhor, um crente... Em nenhum momento a Bíblia... Pelo contrário, Paulo, quando ele vai falar aqui do falar em línguas, do falar em mistérios, Paulo coloca o dom de profecia como superior. Então a pessoa fala em línguas... Mas se não existe o falar em línguas, vai existir a profecia? Será que o pastor Isaac concorda com isso? Será que o Cleverson concorda com isso? Cláudio. Você vai para outro debate, né? Pastor Cleverson está pedindo a palavra lá? Vamos lá, querido. Está desesperado lá. Eu entendo as palavras do pastor Luciano no início aqui, mas a minha pergunta é, com qual propósito, com qual finalidade os crentes pentecostais continuam falando em línguas publicamente sem intérprete? A Paulo está dizendo no verso 5, no mesmo capítulo, no verso 6, no mesmo capítulo 14, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, de ciência ou de doutrina? Se então, aqui no meio de vocês, que não compreendem essa linguagem, eles julgarão que vocês estão sem juízo. Então a minha pergunta é, com qual propósito eles continuam falando em línguas sem interpretação? Foi para minha pergunta. Foi para você, então, isso. O que eu compreendo aqui desse texto, pastor, é que o falar em línguas em público, aqui nós temos que entender o que Paulo está colocando. Se eu estou conduzindo a celebração, se eu estou ali na frente ministrando um culto, digamos assim, e eu estou falando em línguas o tempo inteiro do culto, isso não vai fazer sentido, se não tem alguém para interpretar. Agora eu estou durante um culto, eu estou num momento de um culto, no momento de um louvor, no momento da oração, porque nós oramos, nós estamos lá em oração, e eu oro em línguas. Eu não estou tomando a fala da Assembleia, eu estou ali no meu particular falando em línguas. Se eu estou orando em público, isso não tem problema algum na minha compreensão. Ao meu ver, o que Paulo estava dizendo é aquele que está conduzindo a Assembleia. E ele está conduzindo a Assembleia falando em línguas, daí não faria sentido, porque as pessoas não compreenderiam o que ele estava dizendo, a não ser que tivesse alguém para interpretar. Bom, deixa eu ler aqui a participação de alguns ouvintes. A Cláudia de Osasco. Eu tenho uma dúvida. O dom de línguas é para edificação pessoal, mas não podemos todos nos edificar juntos dentro da igreja? Como aquele momento em que todos ajoelham e fazem uma oração individual? Será que todos estamos orando em público individualmente, porém juntos não estamos nos edificando individualmente e como corpo de Cristo? Quando o meu pastor ora em línguas, eu me sinto conduzida a um momento de individualidade com Deus. E digo com decência mesmo. Então, ou seja, ela faz aqui uma colocação de um equilíbrio, né? Ou seja, estou na igreja, estou orando na igreja, é um momento em que estão ali pessoas que têm a mesma fé, que professam a mesma fé. Que entendem o que está acontecendo. E se isso haveria algum problema. O Nelson Cristiano, no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. E o lugar estava cheio de pessoas de várias regiões e lugares diferentes, ou seja, oraram em público. Rufus Godoy. Línguas humanas, né? O falar, o pastor Isaac já havia comentado que neste caso seriam línguas humanas, né? Isso, idiomas. E Rufus Godoy. O falar em línguas é um dom, mas é o menor deles. Às vezes buscamos mais esse dom por um certo status e esquecemos de agir como cristãos de fato. Inclusive o Rufus, ele coloca uma colocação no YouTube dizendo o seguinte: será que eu posso sugerir a vocês lerem 1 Coríntios capítulo 12? Porque talvez explique mais do que o 14. Então ele joga aí para os nossos debatedores para lerem o 1 Coríntios capítulo 12 e trabalhar em cima dele.
Não, o 12 vai falar sobre a variedade dos dons, né? E o Espírito Santo concedendo esses dons. O capítulo 14 é que vai no cerne da questão, e aqui a ironia de Paulo é clara entre o versículo 2 e o versículo 3. Ele quer ele quer estabelecer um ponto aqui. O dom de profecia, naquela igreja, naquela época, era mais importante que o dom de línguas. Então ele joga o dom de línguas lá embaixo. Essa questão aqui, o Espírito fala em mistérios, ou alguém mas quem edifica a si mesmo, quem fala em língua a si mesmo se edifica. Isso aqui é uma grande ironia do apóstolo Paulo, porque ele vai continuar no seu argumento e vai dizer o seguinte no versículo 9: se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, é o que nós temos hoje. Não proferirem palavras compreensíveis. Ninguém entende o que está sendo dito. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. É isso que serve o que nós estamos presenciando hoje, que não é em nada próximo ao dom de línguas. Estão falando ao ar e não edifica absolutamente ninguém. Um detalhe aqui no verso 10, pastor Isaac. Posso falar, pastor Paulo? Pode falar. No verso 10 tem um detalhe também interessante. Muito interessante. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Maravilha. Eliane Chiarelli, acho que é isso, Chiarelli, deve ser Chiarelli, né? Eliana Chiarelli. Sim, desde que tenha a interpretação para entendimento de quem ouve. Nicolas Ramos, dom de línguas não existe mais. Se você está em uma igreja que pratica isso, particular ou publicamente, fuja de lá o mais breve possível. Esse aqui é o pastor Nicolas, não? Pelo tom da fala, eu já imaginei. Eu falei, é ele. Rosimeire de Taubaté. Segundo a Bíblia, dom de língua é a capacidade de falar outra língua conhecida, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação de Cristo ao mundo. Josiane Neri: eu, como cristão, tenho vergonha do que tenho visto nas redes sociais, que eles dizem falar em línguas. Tem muitos bebês aí que falam bem melhor. Que triste. Essa aqui, será que você é a esposa do pastor, não? Não, né? Então tá bom, porque é o mesmo tom, é discípulo, hein? É discípulo. Vamos lá. A Rosimeire Lima: concordo com o pastor Isaac, exatamente isso. Ouvi dizer que existe até livro ensinando a decorar estas línguas estranhas. Leandro Rochazin, deve ser isso? Os cultos em igrejas pentecostais são movidas por emocionalismo carnal. Bom, tá interessante, porque a opinião dos ouvintes que mandam pra cá está dizendo mais que tem coisa errada aí. E a opinião da nossa votação na enquete está dizendo mais que sim. Então eu convido aí os irmãos pentecostais a se posicionarem, né? Irmão, deixa como que é? Dá vazão. Dá vazão ao espírito, né? Irmão, dá lugar. Dá lugar. 14. É isso aí. É que eles estão orando nesse momento. Eles estão orando. Tá no monte, tudo no monte. No monte não tem internet. No monte, né? Mas vamos lá, querido. Eu acredito que quando a pessoa o ouvinte colocou o capítulo 12, aqui tem uma menção interessante do capítulo 12. Vamos lá. Ele coloca assim, o versículo 28: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos os mestres ou operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que eu acredito que Paulo está colocando aqui foi justamente a colocação do pastor Isaac, né? Mas todos não. Aqui mostra claramente que isso é para alguns, né? O fato de falar em línguas e os demais dons citados aqui pelo apóstolo Paulo. Então, pastores, mas aí vem a pergunta com relação ao que acontece nas igrejas, obviamente, as igrejas pentecostais. Porque nas igrejas pentecostais você vai presenciar um culto em que todos estão falando em línguas ao mesmo tempo. E que, via de regra, não há interpretação. Sim, eu acredito que o que deve existir, eu acredito que alguém falou também dos ouvintes, é o equilíbrio. Porque a minha igreja é pentecostal. E na minha igreja não ocorre isso, por exemplo. Então a minha igreja não é uma regra, né? Generalizar não seria o caminho ideal para a gente estabelecer esse diálogo, né? Mas o falar em línguas é bíblico, tá aqui, eu não vejo problema de olhar para esse texto. Falar em idiomas.
Mas o texto no capítulo 14, quando ele coloca aqui o falar com Deus em mistérios. Mistério na Bíblia não é isso. Aqui ele está ironizando. Mistério é algo ininteligível para o apóstolo Paulo. E mesmo se fosse o mistério do Novo Testamento, mistério no Novo Testamento é uma conotação muito diferente. Inclusive em 1 Coríntios. Olha só, em 1 Coríntios 15, 51 ele fala: eis que vos digo um mistério. É algo que ninguém entende, algo que ninguém sabe. Até então, sim. Aí ele explica: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse é o mistério da Bíblia, o que estava oculto às gerações passadas e hoje foi revelado no Novo Testamento. Esse é um mistério no Antigo Testamento. Só que aqui é uma gigantesca ironia. Está falando, mistérios são coisas ininteligíveis. Nem a pessoa entende. Ele vai falar isso lá na frente. Nem a pessoa, a sua mente está infrutífera, ela não está entendendo. Meus irmãos, olhem aqui e comparem com o que está acontecendo. Nós não estamos discutindo aqui cessacionismo ou continuismo, mas se esse dom de línguas praticado hoje, que não é o dom de línguas bíblico, não serve para a edificação da igreja, nós temos versículo 4, versículo 5, com isso, versículo 12. Não existe a mente frutífera, a pessoa não compreende. Mistério aqui porque são coisas que ninguém entende. Dois pontos, né? Pastor Isaac dizendo que isso não edifica a igreja e o pastor Luciano Scala dizendo que isso edifica a igreja. Não edifica nem a si mesmo, a pessoa não se edifica, o texto diz. Nem a si mesmo, mas pastor ele edifica a igreja quando ocorre a interpretação. Então, se ocorre a interpretação, ele vai edificar a igreja, ele se torna uma profecia. Bom, tem curso de línguas agora, curso dessas línguas praticadas? Eu nunca vi, se tem... Eu tenho um irmão lá na igreja que veio desse meio, a gente brinca lá, ele dá curso, Decovanai, Deus é bom. Decovanai, Deus é bom, tá vendo? É assim. Então a gente faz essas brincadeiras, mas é porque não é inteligível, eu não consigo entender. Tudo bem, eu até concordaria com o pastor Luciano, realmente, o texto está claro. Se houver interpretação, a igreja é edificada. Claro, está escrito no texto. Mas se a pessoa não é língua só para ela está no quarto dela, a sua mente fica frutífera. O texto aqui, mais uma vez, ironicamente vai dizer que o seu espírito recebe ali alguma mas se ela estiver no quarto, pastor Isaac, também não é dons espirituais. Outra coisa, aí vamos para outro lugar. Dom espiritual, seja ele qual for, ele é usado para benefício da igreja. Ele é exercitado na igreja. Todos os dons, para o benefício e no contexto eclesiástico. Não é algo individual, pessoal, que serve para si próprio. Não. Mas por isso que está a interpretação no lado do dom. Vamos ouvir o reverendo Cleverson lá, que ele está quase levantando o dedinho lá. Vai lá, pastor. É bom deixar claro que o apóstolo Paulo, ele está trabalhando a questão de ordem aqui no culto, no capítulo 14. Ele não proíbe o falar em línguas. No capítulo 14, verso 39, ele termina assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Há intérprete, tudo bem, pode falar. Não há intérprete, fique calado. Ele aqui no capítulo 14, ele está ditando as regras, como o culto deve acontecer. Não com bagunça, não confuso, mas um culto ordeiro. Nesse sentido que Paulo fala, ele não está proibindo falar em línguas. Deixa claro aqui também. Olha o versículo 14. Pois, o apóstolo Paulo aqui é claro isso. Pois se oro em língua, meu espírito ora. Ele está trazendo aqui uma situação hipotética. Está falando acerca da interpretação que o pastor Luciano tanto enfatiza. Pois se oro em língua, meu espírito ora, aqui dizendo que o dom do Espírito Santo, ora em língua, em idioma, mas a minha mente fica infrutífera. Aí ele diz lá no versículo 12, procurem crescer naqueles dons espirituais que trazem edificação para a igreja. Então, por isso, quem fala, ore para que possa interpretar. Meu espírito ora é porque às vezes quando acontecia o dom de línguas original, o verdadeiro, o único e verdadeiro, que era falar em outro idioma, às vezes nem a própria pessoa entendia, porque era o mover do Espírito. Uma outra pessoa era movida pelo Espírito Santo para interpretar. Às vezes o dom vinha em par.
pessoa falava em línguas e interpretava. Como ele fala que ora para que possa interpretar. Então, o dom, o idioma. Mas, o que nós temos aqui, a pessoa se edificar não entendendo nada, é pura experiência, é pura sentimentalismo, sei lá, pura euforia. A pergunta que eu fico é pensando nos ouvintes lá do outro lado que tiveram essa experiência, né? Ou seja, que são de uma igreja pentecostal. Eles precisam entender que eles estão em um local do mundo, que eles estão em um local que está levando eles a uma experiência equivocada, como disse o pastor Nicolas, né? Ó, vai embora de lá, some de lá. Será que esse deve ser o nosso posicionamento? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, voltamos com o terceiro bloco, nós queremos a sua opinião, já temos mais ouvintes aí mandando mensagens por áudio, nós queremos a participação de todos vocês no 997472010, DDD 12 para quem estiver fora da região do Vale. E você pode participar também da nossa pesquisa, da nossa enquete, que logo após o intervalo a gente já vai trazer mais uma prévia aí da pesquisa de qual é a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo de bom. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Quando você pensar em mudar os seus hábitos alimentares, não se apegue aos alimentos que você terá que evitar. Afinal, não é para sempre e vez ou outra você pode e deve comê-los. Procure pensar no leque de opções que você tem ao seu dispor para viver bem e saudável. Olha quantos alimentos deliciosos a natureza nos oferece. Às vezes a gente se torna um pouco pessimista e só consegue enxergar os nãos que a vida dá. Mas sai dessa e foca no que você pode fazer para deixar as suas refeições saborosas e ao mesmo tempo mais saudáveis. É possível, eu garanto. Quer mais dicas de alimentação e saúde? Acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da vida. Debate da Vida está de volta. Você já participou? Não ainda? Tá aí só curtindo? Então, fique à vontade, participa junto com a gente através do nosso WhatsApp da Vida. Pode mandar mensagem de texto, de voz e agora de vídeo também, gravando aí com o seu celular de ladinho, tá? É no 12 997472010. Maravilha. Simone, pesquisa no Facebook permanece o mesmo número, 61 a 39. Tá equilibrado. Exatamente. E no Instagram mudou um pouquinho, mas pouca coisa.
coisa dentro da margem de erro da pesquisa, 67-33. Então 67 dizendo que sim, que pode, e 33 dizendo que não. No Facebook, 61 dizendo que pode, 39 dizendo que não. Repito, hein, a votação não corresponde às opiniões dos ouvintes, né? As opiniões estão vindo mais pro lado de que não se deve falar em público. Mas aí é a opinião dos nossos ouvintes, nós queremos ouvi-los. A opinião de vocês é muito importante. Pode ser que quem votou não mandou a mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, né? Pode ser. Bom, esse bloco agora é o bloco da nossa participação. A gente vai tentar reconectá-lo. Ele estava conectado, mas caiu a conexão. Então nós vamos tentar reconectá-lo. De qualquer forma, até já citando aqui, quem vai participar conosco agora é Rodrigo Ortunho, que ele é empresário há 20 anos, pastor, fundador do Ministério Revelação Profética há 15 anos. Conseguimos reconectá-lo? Maravilha. Então, vamos cumprimentá-lo. Pastor Rodrigo, satisfação tê-lo conosco no nosso programa. A paz, pastor, satisfação é minha, que honra poder estar com vocês participando dessa programação e desse tema que realmente traz bastante atrito e divergência, algumas visões e pensamentos. Eu quero que tenho essa alegria de poder compartilhar com vocês a minha experiência e aquilo que Deus tem me ensinado ao longo do meu ministério. Maravilha, querido. Então, satisfação recebê-lo. O senhor inicialmente terá aí até 4 minutos, não é obrigatório gastar tudo, mas no máximo 4. Peço que o senhor me ajude aí controlando também o tempo. E aí o senhor vai poder explanar o seu ponto de vista. Após o seu posicionamento, o senhor permanece conosco nesse bloco do nosso debate. 4 minutos, querido. Amém, pastor. Eu quero aqui comentar os nossos amados pastores que estão compartilhando suas ideias, estou aqui acompanhando esse debate. Eu sei que isso traz realmente um grande atrito para muitas pessoas, em especial aqueles que não viveram a experiência com Deus, né? Jó dizia que conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas depois ele passou a conhecer a Deus de com ele andar. Assim aconteceu comigo também, que por muitas vezes julguei a questão do ministério do dom de línguas e de outros dons também, e manifestações do Espírito Santo e acontecendo na igreja. Quer dizer, muitas pessoas que não experimentaram este poder e vão julgar, e vão questionar, e vão colocar a sua opinião de forma errônea. Alguns pastores amados colocaram aí, eu respeito a opinião deles, mas foi o que o senhor disse agora há pouco, pastor. O senhor mesmo compartilhou o que vai acontecer com a experiência de todos aqueles que vivenciaram e vivem o poder do dom de línguas estranhas. Aqui a pergunta, a questão pode falar de línguas estranhas ao público? Quer dizer, pode falar em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Quer dizer, a sua experiência com Deus. Agora, é necessário, é útil isso? Quer dizer, a palavra de Deus nos ensina que todo dom é dado para aquilo que é útil, quer dizer, para abençoar, para edificar a igreja. O nosso amado pastor Isaac disse que é feito, o dom é dado para dentro da igreja, para a igreja, só que a igreja somos nós. Nós não estamos presos em paredes, nós estamos um povo livre, temos experiências com Deus e profundas. Outra coisa que o pastor também colocou, dizendo que Paulo está zombando, quer dizer, Paulo, aí da maneira que ele coloca, quer dizer, Paulo só zomba na Bíblia, então. Paulo, ele diz o seguinte, no livro de Atos, capítulo 14, que ele fala mais em línguas do que todos. Quer dizer, então ele está zombando com ele próprio. Quer dizer, que ele fala muito em línguas porque ele quer realmente fazer piada dele. Eu não creio dessa forma. Quer dizer, a experiência do dom de línguas é uma ferramenta, é um dom dado por Deus para a edificação de si próprio. Agora, se você for pregar em línguas estranhas, as pessoas não vão compreender realmente sem que haja interpretação. O nosso outro amado pastor também disse que nunca presenciou o dom de interpretação. Esse dom de interpretação, nós, não só eu, mas alguns irmãos têm esse dom de interpretação. Conheço vários outros pastores, líderes que têm o dom de interpretação de línguas, e é um dom dado por Deus. Quer dizer, o dom é Deus quem dá, Ele quem concede, Ele quem faz. Mas quando Ele dá, Ele não pega de volta, Ele realmente dá para edificação. E o dom é uma outra coisa que é dado também para aquele que crê. Marcos diz, aquele que crê, os sinais seguirão os que crê. Quem crê, falará. Quer dizer, Deus dá o dom. Há muitas pessoas que ficam, que é um outro mérito, dizendo glória, aleluia, 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 para ser batizado. Não é assim, não é dessa forma. Quer dizer, a Bíblia não ensina isso. Fale glória a Deus 20 vezes para você ser batizado. Não é dessa forma. Você precisa crer no dom de Deus. E uma outra questão aqui, para deixar bem claro também, quando eles estavam reunidos, o povo chegou, os judeus chegaram e viram aquela cena do mover, eles disseram, nossa, todos estão embriagados. Quer dizer, um zombando, mas ao mesmo tempo, por que eles falavam embriagados? Porque eles falavam em japonês? Porque eles falavam em francês? Quer dizer, uma pessoa que fala em uma outra língua, em outro idioma, ela está embriagada. Era nítido que eles estavam vivendo experiências profundas
e aquilo saía do natural. E a palavra de Deus diz em Coríntios, 1 Coríntios, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então viver a experiência com Deus é uma coisa muito particular. Como eu disse, eu próprio julguei durante muito tempo, mas quando eu tive experiência com Deus, tudo mudou na minha vida, pastor. Maravilha. Bom, então dado aí a opinião inicial do Rodrigo Ortunho, que agora fica conosco no debate, vai participar conosco do debate, nós vamos ouvir alguns ouvintes, nós temos aqui várias participações, temos 3 participações aí, de São Paulo, de Taubaté e de Jacareí, né? Nossa audiência, graças a Deus, está chegando longe, então vamos ouvi-los. O primeiro áudio, Bispo Emerson Viana, correto, Simone? Correto, é o Bispo Emerson Viana, o segundo áudio é do Davi de Taubaté e o quarto, que eu o terceiro, né, é o Gislaine de Jacareí também. Maravilha, vamos lá. Olha, a Bíblia, ela é clara, né? A Bíblia cita que lá no primeiro dom de línguas que existiu em Atos 2, todos falaram a língua de outros países quando receberam o dom do Espírito Santo. Eles não falaram línguas que ninguém compreendia. O apóstolo Paulo deixa um capítulo inteiro em Coríntios 14, deixando claramente que quando se fala em língua de outros países, de outros idiomas. Os dialetos na época de Paulo ali em Israel, eles eram muitos, né? Muitas pessoas vinham de todas as partes, vinham do Egito, vinha de Roma, vinham de todos os lugares, e seria humanamente possível você pregar o evangelho se você não tivesse o dom de línguas para falar em outros idiomas. Então é claro, é óbvio, é evidente que o dom de línguas que a Bíblia cita é o dom de línguas de outros países. Eu nunca vi, e faço um desafio para todos da mesa que me encontrem onde está escrito na Bíblia que Xambalabachebe, assenta na vassoura e anda e outras coisas mais, se isso é dom de línguas. Não existe isso na Bíblia, nunca ninguém falou isso, e essas questões hoje que nós ouvimos por aí, esses aí não passam de emoções. Pastores que estão no auge de uma emoção, enrolam a sua língua e começam a falar uma língua enrolada dizendo que isso é o Espírito Santo. Isso eu não acredito, eu não creio. A Bíblia não traz relato disso, não existe essas palavras na Bíblia, nunca teve algum relato de alguém falar dessa maneira. Se for, como que alguém pode comprovar que isso que se fala hoje é dom de línguas? 96.5 Debate da Vida. Bom dia a todos da mesa aí, Pai do Senhor. Tem denominação que se o camarada não for batizado com o Espírito Santo, ele não pode ser obreiro. Será que isso aí tá certo? Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Meu nome é Gislaine de Jacareí. Graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, eu sou batizado com o Espírito Santo. E eu também não conheço todos os idiomas. De repente, quando eu oro em línguas, eu posso estar falando algum idioma que eu não conheço. Então, assim, é difícil a gente pegar essa questão, porque a gente não conhece todos os idiomas. De repente, num horário em línguas, a gente está falando em algum idioma que a gente não conhece. Olha, a colocação da nossa ouvinte Gislaine de Jacareí, ela foi interessante. Se nós não conhecemos todos os idiomas do mundo, como é que nós podemos dizer que é emocionalismo? Será que essa pessoa não está falando em um idioma que nós não conhecemos? E que de repente alguém pode ser edificado através desse idioma? Colocação aí da nossa ouvinte. Peço então que coloque todos os nossos debatedores na tela, todos vão participar agora. Eu não apareço neste momento, temos 4 convidados, então eu não apareço nesse momento, só quando for necessário, mas passo para os debatedores aí para fazer os seus comentários. A nossa participação hoje especial, deixa eu só voltar na tela aqui, é o nosso amigo pastor Rodrigo Ortunho, que falou obviamente aí de experiências, de questões pessoais que ele teve e tem, e que não há como negar, né, no ponto de vista dele, na colocação dele, estas experiências. E aí coloco então para vocês para iniciarem o debate e fazerem as suas colocações, se tiverem algo a posicionar. A experiência de ninguém, nem a sua própria, meu querido ouvinte, a experiência de ninguém, nem a sua própria, pode ditar a sua teologia, pode ditar a sua ortodoxia. É o contrário, a palavra que dita a nossa experiência. Não existe, a quem não teve não sabe o que é. Meus irmãos,
Se você está sujeito, aí o irmão até perguntou, quem não fala em línguas não pode ser obreiro. Essa questão das experiências está escravizando as pessoas. As pessoas não ficam procurando aquele êxtase emocional, aquela emoção forte. E quando tem, acham que é o Espírito Santo. E se não tem, ficam entristecidas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos dá absolutamente tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Essas experiências, eu não vou julgá-las aqui, mas a palavra de Deus deve julgá-las. O pastor Rodrigo mencionou aí, o apóstolo Paulo faz ironia em toda a Bíblia. Meu irmão, nós estamos falando de um capítulo específico, estamos falando de algo absolutamente claro que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7. Até no caso de coisas inanimadas, ele começa aí toda a sua explanação ironizando. Ele inclusive ironiza o seu próprio. Ele fala, dou graças a Deus que falo mais línguas do que todos vocês. Contudo, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis, porque todos possam entender e serem edificados, do que falar 1000 em línguas. Então ele está ironizando o próprio o dom dele. Então o seu posicionamento, a própria fala de Paulo dizendo que ele fala mais, também é ironia. É claro, mas é claro, ele explica no versículo seguinte, fala, eu não quero utilizar isso, eu não quero. Eu prefiro que a igreja, e aqui é o ponto dele no capítulo todo, a igreja seja edificada. Edificada como? Com coisas inteligíveis, com aí mas, pastor Luciano, na época a profecia que todos entendiam. Tá, mas aí, pastor Luciano, a pergunta que fica é, Paulo então ele diz que ele falava e depois ele diz que ele não quer. O dizer que ele não quer significa que ele não falava? Então, não é. É que pra mim já parte do princípio que eu não vejo Paulo ironizando aqui no capítulo 14. Eu particularmente não estou vendo a fala irônica de Paulo aqui. Eu na minha hermenêutica aqui, eu não consegui encontrar Paulo ironizando. Ele ironiza, olha a pergunta que ele faz, até no caso de coisas inanimadas que produzem som, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Isso não é uma ironia? Não é uma pergunta irônica? É claro, é a leitura natural. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? É uma pergunta retórica, irônica. Eu quero ouvir o pastor Luciano, mas você que está nos ouvindo aí, se você puder, querido, divulgue agora, aciona aí, vai no WhatsApp, ou você que está aí no YouTube, além de você clicar no joinha aí, divulga para pessoas que você conhece irmãos que são do fogo, irmãos pentecostais, ou se você não é pentecostal e convide outras pessoas. É muito importante esse debate, mesmo porque a nossa função no debate, nosso propósito no debate é que edifique. Então toda essa discussão, no final do programa, a gente espere que nós te levemos a crescer no conhecimento, na graça, na fé em Cristo Jesus. Pastor Luciano. Pastor Cláudio, o que eu quero deixar aqui claro perante o texto é que Paulo ele não está ironizando. O texto ele não está refutando o falar ou não falar em línguas. O que ele está colocando aqui no texto do capítulo 14 é a superioridade do dom de profecia, no fato do dom de profecia edificar a igreja. E quando ele coloca o dom de línguas aqui, ele fala que se ocorre interpretação, o dom de línguas ele se torna uma profecia, porque Deus vai falar com a igreja na interpretação. Ele não está dizendo que falar em línguas não é válido aqui. Está dizendo que o profetizar é maior, porque edifica todos. Então aqui é muito claro, eu não vejo ironia, eu não vejo Paulo desconstruindo o dom de línguas, pelo contrário. Eu vejo ele dizendo que quando ocorre a interpretação junto, vai edificar a todos. Deixa eu ver o pastor Rodrigo e o pastor Cleverson, e até fazendo uma colocação, né? A gente tem comentado aí, está vendo o comentário de falar em línguas em público, falar em línguas que escandalizaria. Mas brincar também com as línguas, isso também não acaba escandalizando? Rodrigo. Os dois. Qualquer um dos dois. Pois não, Rodrigo, pastor. Ô, meu amado, paz. Deixa eu te falar, pastor, na verdade é o seguinte, mais uma vez aqui, como o nosso amado pastor Luciano também está colocando aqui a respeito do 1 Coríntios 14, nosso amado Isaac também, pastor Isaac, né, pastor Isaac, e na verdade, em nenhum momento Paulo está ironizando nada. Paulo está colocando condições em situações diferentes, ele está explicando o seguinte, a maneira de você usar os dons, é a maneira que você vai aplicar os dons, quer dizer, se você ficar... Não é só falar em línguas. Como falar em línguas estranhas? Já não há compreensão natural. Quer dizer, se todo mundo ficar falando em línguas para haver uma ministração em língua, quem vai entender? Ninguém vai entender. Vai parecer uma bagunça realmente. Quer dizer, como qualquer outra coisa feita dessa forma. Ainda mais dom de línguas estranhas. Agora, o dom de línguas estranhas
quando Paulo está falando ali, ele é claro, ele diz, eu falo mais do que todos, ele não está zombando nada, ele está dizendo da experiência dele, daquilo que ele está vivendo. Como eu disse, a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão os que creem. Quer dizer, quem não crê, nós não podemos obrigar ninguém a crer na palavra de Deus. E sabemos que esse dom, ele traz a renovação, ele traz realmente a edificação própria. Agora, a pergunta é, pode falar em língua estranha em lugar público? Pode. Mas agora, é eficaz você ministrar todo mundo falar em línguas? Não. Agora, se dentro da igreja houver um mover onde cada pessoa tem a sua experiência de falar em línguas, e ela está sendo renovada e edificada, qual que é o problema disso? Quer dizer, muitas pessoas proíbem pessoas de falar em línguas. Olha, não fala línguas não, porque é uma bagunça. Quer dizer, porque ela não tem experiência, porque ela não vive essa experiência. Não fala em línguas porque isso não é dom de línguas. Agora é isso. Agora as pessoas, o pastor que está pregando, ele pregar em línguas, se não houver interpretação, ele está cometendo equívoco, porque não está edificando a igreja. Se não houver interpretação, ele não está edificando a igreja. Alguém precisa calar o pastor, né? Qual que é o objetivo de todo mundo? Quer dizer, eu nunca vi ninguém falando inglês, japonês, francês, por exemplo, no mundo inteiro que eu conheço, nunca vi alguém lá. Ele falou inglês e japonês que recebeu o dom de língua. Qual igreja, 99% de quem tem um dom de línguas, das experiências, com qualquer pastor você pode perguntar aí agora, me mostra pessoas, né, em quantidade, que receberam dons de francês, de japonês, de inglês. Aonde é que é? Porque eu nunca vi isso acontecer. Quer dizer, já vi testemunhos de uma experiência que aconteceu, um missionário foi pregar no Japão, foi pregar em outro país, e aí Deus usou ele para falar naquela língua. Mas eu conheço muitas pessoas de outras nações que falam em línguas estranhas, línguas estranhas como que de fogo, línguas realmente sobrenaturais, que é a experiência que quem já viveu e quem está ouvindo agora sabe exatamente isso. Como eu disse, eu não concordava. A partir do momento que eu tive experiência com Deus, eu vivi essa experiência como muitas pessoas, inclusive eu fui batizado, eu pedia muito a Deus, estava dormindo, acordei falando em línguas estranhas. Quer dizer, foi a emoção minha, dormindo, acordei nessa emoção. Então é mais fácil a gente falar que é emoção. Agora, ministrar todos falando é uma bagunça? Claro. Agora, e se não tiver fruto do Espírito Santo? Está errado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quer dizer, não adianta a pessoa falar em línguas e não ter caráter, não honrar a sua família, não ser um bom pai, não ser um bom filho, não gerar fruto, não respeitar o próximo, a visão, chamar. E aí sim, eu concordo plenamente. O fruto do Espírito tem importância total. Mas nós estamos falando do dom em falar em público. A igreja sou eu. Eu posso falar em línguas em qualquer lugar, mas para que eu vou fazer isso se não for edificar alguém? Essa é a minha opinião. E, na verdade, não é a minha opinião, o que está escrito, é a palavra de Deus. Pastor Cleverson. Irmão Cláudio, eu quero voltar ainda a Atos 2, o pastor Rodrigo citou no início da fala dele, e quando no texto está dizendo que todos ouviram falar em sua própria língua as grandezas de Deus, eles ficaram atônitos, disseram, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Agora, havia no meio deles zombadores, pessoas que zombaram, dizendo, estão embriagados. Não é que eles estavam falando uma linguagem de mistério, uma língua que ninguém entendia. Eles estavam falando, os apóstolos, línguas conhecidas, humanas, e cada um entendia na sua própria língua, os medos, os pardos e todas as outras nações que estavam ali. Agora, aqueles outros que não entenderam nada, porque estavam totalmente desligados das coisas de Deus, começaram a zombar. Como zombam hoje das coisas de Deus, as pessoas zombam dos cultos, das mensagens, dos pastores, da igreja. Agora, Paulo está falando em 1 Coríntios 14, todo esse capítulo falando sobre o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, porque edifica a igreja, e a partir do versículo 26 até o 40, ele fala da necessidade de ordem no culto. Ele nunca proibiu falar em línguas aqui nesse capítulo, mas ele fala, tem critérios. Quer falar? Sim. Fale, mas com critérios. Qual é o critério? Que haja uma interpretação. E no final ele diz, faça-se tudo com decência e com ordem. Nesse sentido, Paulo não está ironizando, Paulo está dizendo, tem que ter critério. Não tendo critério está errado.
É assim que eu vejo o capítulo 14. Mas é o dom de línguas idiomático. Mas então vamos lá. A gente tá falando bastante de Paulo. Mas eu vou usar uma outra pessoa aqui. Posso? Vocês me dão liberdade? Claro. Já ouviram falar em Jesus? Vamos lá. Vamos ver se Jesus ironizou. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Este falar em línguas aqui, que Jesus é quem está dizendo, ou seja, quem crer, em meu nome expelirão os demônios e falarão novas línguas. Jesus estava ironizando aqui também? Eu quero ouvi-los, mas... Esse texto... Eu quero... Isso, mas vamos lá. Mas vamos lá. O pessoal tá ouriçado. Então já vou ouvir vocês. Coloca a fila aí, tá? Coloca a fila pra explicar. A fila tá grande. Aí quem fica na internet agora fica agoniado. Porque aí nós falamos, invadimos, eles ficam lá, e agora? Como é que eu faço? Pastor Cláudio, levantando o dedinho, né? Mas vamos lá. Então eu vou dar um giro rápido. Começa pelo reverendo Cleverson. Esse texto de Marcos, alguns teólogos afirmam que essa parte final não se encontra nos melhores manuscritos em grego e em hebraico. Então fica difícil debater em cima de um texto duvidoso. Então eu prefiro ficar calado. Maravilha, então eu vou agora vou com o pastor Rodrigo, porque agora já surge um outro problema. Outro debate. Porque veja bem, se isso não está nos melhores originais, portanto não foi Jesus que falou, será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Porque se não foi Deus que falou, se tem essa dúvida, já complicou mais ainda o debate. Pastor Rodrigo. Ai, Jesus, é engraçado, sabe, benção. Na verdade eu compartilhei sobre isso, sinais seguirão os que creem, foi o que eu disse. O dom de línguas não é para quem fala glória, 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 aleluia, 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 porque não precisa fazer assim. Quem crê, falará. Quer dizer, é o sinal que quem crê. E agora, rasgar a Bíblia e dizer que não está, como o pastor colocou, né? Alguns historiadores dizem que isso. Eu prefiro acreditar que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, e ainda mais pelas experiências que nós vivenciamos no nosso ministério. Há mais de 15 anos, milagres, paralíticos andando, cegos enxergando, um poder sobrenatural que realmente quem vê vai dizer isso é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Quer dizer, a palavra da cruz ela é loucura mesmo. Quando alguém vê alguém falando em línguas estranhas, a pessoa fala, esse cara tá tudo louco. Quer dizer, ninguém vai dizer, tá todo mundo embriagado falando em japonês. Vou repetir isso. Ninguém vai dizer, tá todo mundo embriagado falando em português. Quer dizer, estão todos embriagados porque estão fora de si. Estão movimentando, sei lá, no mistério, como muitas igrejas usam essa expressão, dando lugar a Deus. Quer dizer, que loucura é essa que está acontecendo aqui? Realmente havia um mover sobrenatural que saía do conforto natural, onde as pessoas que viam diziam logo cedo estão embriagados. Como eu disse, não é porque você vai ver alguém falando japonês que você vai achar que ele está embriagado. Então, e essa palavra em Marcos é exatamente o que Jesus nos ensina, aquilo que ele nos mostra, o poder da sua palavra, da experiência com o Espírito Santo. Nós que cremos no poder de Deus, nós vamos falar em outras línguas. E nós somos a igreja não é parede. A igreja não é parede. Nós somos a igreja que temos que atuar com poder e autoridade em todo lugar. Quer dizer, se houver uma manifestação, um desejo de Deus, impulsionado por Deus, para você ministrar e de repente você falar em línguas estranhas, que seja na rua, se você for impulsionado por isso para que a sua fé seja aumentada, qual que é o problema? Desde que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome de Jesus seja glorificado. Infelizmente, pastor, muitas pessoas têm engessado, têm paralisado, têm morrido espiritualmente porque não têm experiências com Deus, não conhece, aí fica naquele critério, não, isso pode, isso não pode, quer dizer, é nós que avaliamos o que pode e o que não pode, nós que colocamos o que deve e o que não deve. Na verdade, o dom espiritual, o dom de línguas é bíblico, é um mover sobrenatural. Sim, Deus pode usar você falando em japonês? Pode, Deus é Deus, usou até uma mula para falar, né? É assim que ele faz o que ele quiser. Agora, quando a gente vê um mover desse, aquele que não está na visão espiritual fala, é todo mundo louco, é todo mundo xarope, é todo mundo doido mesmo. Por quê? Porque é um mover sobrenatural, que só compreende quem anda no Espírito, pastor. Maravilha, querido. Pastor Rodrigo, eu vou já agradecer a sua participação. O senhor tem dados de contato, mídias sociais, se o pessoal quiser fazer contato contigo? Sim, amado, eu quero aqui agradecer a oportunidade.
Eu acompanho o senhor há um bom tempo já, né? E eu sou muito honrado por poder participar aqui. Eu sei que o senhor é um homem de Deus também, mas eu tenho sim, através da mídia social, está como Rodrigo Ortunho, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube. Nós estamos em toda a mídia social, @Rodrigo Ortunho. E aquele que quiser participar, conhecer, e quem quiser viver de verdade uma experiência sobrenatural com Deus, pode visitar o nosso ministério, porque com certeza nós cremos no poder de Deus, e eu tenho certeza que cada um que crê e confiar vai vivenciar algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Está convidado a estar no Ministério Revelação Profética. Maravilha, querido. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós vamos encerrar esse bloco, mas antes de encerrar, eu quero ouvir o pastor Isaac e o pastor Luciano, né? Porque acabaram não falando aí nessa etapa. Mas antes de eles falarem, eu quero colocar um vídeo aqui que a nossa produção preparou, que é um vídeo de 2000, do ano de 2000. Então prestem atenção, se você não estiver nos vendo através da internet, né? Através do YouTube, Facebook e Instagram, você vai perder essa oportunidade. Por isso eu sempre oriento os nossos ouvintes, tá ouvindo aí no carro, mas se puder também, conecte aí nas mídias sociais, inclusive aproveitando, falando aí do YouTube, vou clicar no joinha lá, o meu, ó. Cliquei no joinha agora para curtir o nosso conteúdo de hoje, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilhe com pessoas que você conhece, para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Esse vídeo é um vídeo da Baby do Brasil no programa do Jô Soares, programa Jô 11:30. Vamos lá. Vida, tudo, eu não vi pouca coisa. Eu vi muito, porque eu sou muito buscadora. Falei, nada pagaria todas as minhas experiências se não fosse aquilo. Quando eu vi, eu estava no olho, deitada no chão, no mesmo lugar que eu caí. Aí eu vi a Noemi, olhou e falou assim, agora, fala a língua dos anjos, fala a língua dos anjos. Qual era? Aí eu falei uma língua lá, que a gente fala quando é criança. Por aí. Gente. Quer ver? Posso falar uma língua com o Espírito de Deus aqui agora? Pode, claro. Ó Senhor, eu te peço permissão, nesse momento, para conversar contigo em línguas. O Shurianda Baharalashaya. Shanda Shuria Mahalashaya. Glória a Deus. O que quer dizer o quê? Não posso revelar. Bom, sabe por quê? Sabe por quê? A tua linguagem com Deus, na língua dos anjos, nenhum potestade e principado pode conhecer. Olha, então tá aí, uma experiência contada num programa de grande repercussão, programa Jô 11:30, né? Onde ela vai lá e ela se diz orar em línguas. E aí, pastor Isaac? Meu Deus do céu, meus irmãos, o evangelho de Cristo, ele acaba sendo aviltado pelos incrédulos até, e até por muitos. Os crentes acabam aí se confundindo em tudo. Eu quero dar uma sugestão aqui, Cláudio, para um outro debate. O pastor Rodrigo falou acho que 2 ou 3 vezes, a igreja sou eu. Olha aqui, ó, a Alessandra anote aí, se estiver ouvindo. Esse negócio de igreja sou eu é mentira. Esse negócio novo, isso é uma mentira, não está na Bíblia. A igreja somos nós. Vamos para um outro debate. Eu só quero deixar essa ressalva aqui para os irmãos que estão ouvindo já fomentarem aí o discurso. O texto é engraçado que eu concordo com o pastor. Existe uma ferramenta na teologia chamada crítica textual, que é avaliar os manuscritos antigos e dizer acerca da confiabilidade que nós temos hoje da palavra de Deus. Nós temos aí cerca de 98% ou 97% algum por cento de confiabilidade da Bíblia, toda ela, por causa dos manuscritos que nós temos. São cópias, não são os originais, são cópias. Isso aqui qualquer pessoa concorda que os originais nós não temos, nós se perderam. E é engraçado que o pessoal pega aí o versículo 17 e faz uma festa, né? Mas ninguém quer pegar o versículo 18. Eu creio, assim como o pastor lá, que esse é um texto fortemente criticado pela crítica textual e foi um enxerto aí de posterior de copista. Pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Agora eu não vejo ninguém bebendo veneno mortal aí pra fazer as coisas aqui, os sinais que estão aqui. Olha, então é o seguinte, eu vou pedir para Alessandra anotar também aí para nós discutirmos esse tema. A Bíblia é a palavra de Deus?
Esse é um tema interessante também. Ou seja, tudo que está em colchetes não é. Então, como é que a gente faz? Pastor Luciano, para a gente encerrar o bloco. Então, acerca desse texto de Marcos, alguns, se não me engano, são 2 apenas manuscritos que não possuem esse trecho, mas os demais todos possuem, né? Por isso que ele está aqui, justamente por isso. Quando o texto fala aqui acerca dos que creem, aqui fala dos sinais, né? Marcos chama milagres ou coisas miraculosas aqui, no caso de sinais. O falar em línguas também é um sinal que o próprio Jesus Cristo falou, que aqueles que creem, eles vão expulsar os demônios e vão falar em outras línguas. Eu creio totalmente nisso aqui. Maravilha, nós vamos então ao nosso rápido intervalo e voltamos já. Hoje, recorde, né? As pessoas aí no Facebook, Instagram, YouTube, recorde de participações, ou seja, o tema de hoje certamente vai mexer com muita gente e nós queremos a sua participação. Se você puder, ainda temos aí o último bloco do nosso debate, manda mensagem para todo mundo aí que esse último bloco aqui também vai ser bastante interessante. Vamos ao intervalo e voltamos já. Daqui a pouco tem o último round do debate da vida. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. O debate da vida tá tudo de bom, né, Cláudio? É isso aí, tá pegando fogo, né? Como dizem aí. Tá nervoso tá ele, né? Tá pegando fogo. Eu não sei se ele tá nervoso não, mas a expressão dele me parece mais de indignação. Ele ficou indignado, ou seja, a expressão nervoso. dele indignado, né? Ele balança pra um lado, balança pro outro. Teve até um ouvinte que mandou assim aqui: olha a cara do pastor Isaac, né? Porque as câmeras não escondem, né? Essa é a vantagem. A rádio hoje, ela evoluiu, a rádio hoje não é mais só áudio, né? É áudio e imagem através da internet. Então a minha satisfação de ter aí a participação de todos os ouvintes, que aliás o grupo hoje aqui, ó, milhares de mensagens aqui, tá muito legal a participação de todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que nós iniciarmos os nossos debates ou colocarmos qualquer outro conteúdo que seja relevante, e também divulgue, compartilhe com pessoas que você conhece. Isso vai nos ajudar para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas, sempre com este objetivo de edificar a sua vida, de levar você a ter uma vida mais adequada com relação às coisas de Deus. A nossa pesquisa tá basicamente a mesma coisa, 62-38, teve uma variação de 1 ponto percentual no Facebook, e no Instagram teve uma variação de 2 pontos percentuais, 65-35. Então a maioria das pessoas que votaram estão dizendo que sim, que as pessoas podem orar em línguas em público. A Cleide do Paraná: eu sou assembleiana há 65 anos e creio no batismo no Espírito Santo. Claro que no decorrer dos anos muitas coisas o homem mudou, mas a palavra do Senhor
Senhor não, muito menos Jesus. Sou testemunha de ver crianças de 7 anos de idade sendo batizadas com o Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de quem não crê nessa promessa, pois ela é para todos os crentes. Nicole Cosmo, pastor Rodrigo falou tudo, não é porque você não tem o dom que ele não exista. Mr. Rod, eu acredito piamente que é puro emocionalismo. Eu estudo as línguas naturais e falo 6 delas até agora. O que eu escuto nas igrejas pentecostais são repetições de 1 ou 2 dezenas de sílabas que não seguem nenhuma estrutura de gramática conhecida. Nos cultos de busca do Espírito Santo, o dirigente nos encoraja a ficar repetindo glória, glória até enrolar a língua. Hoje eu vejo isso como um absurdo. Quando a Bíblia diz que haja intérprete, é uma prova cabal de que são línguas humanas. O AB20 é o nome que aparece aqui, provavelmente aqui é o 20 do Instagram. A paz do Senhor Jesus, não vejo problema em falar em mistério, com Deus em público. Eu falo e se acharem ruim, ainda dou um... E aí cortou aqui um pedaço, ou ele não mandou esse pedaço. Ainda dou um glória. Complementaram aqui, ele deu um glória. Regis Rodrigues, será que não tem que ter cuidado em julgar? Poderia blasfemar contra Deus. E uma pergunta da Luísa de São José dos Campos, Luísa Modas. Eu sou batista, nunca falei em língua. Será que não sou batizada no Espírito Santo? Bom, aqui é um outro tema, a gente já discutiu inclusive em outros debates, mas o tema pode voltar. O que é o batismo no Espírito Santo, né? Leandro Rocha, é impressionante a quantidade de crentes tentando submeter a Bíblia às suas experiências pessoais, quando deveriam estar fazendo o contrário, submeter suas experiências ao ensino bíblico. Zezinho Martins, concordo com o pastor Luciano, pois se for como os demais pensam, não precisamos nem dos dons, pois é ir às escolas e aprender vários idiomas. A Sheila Anastácia, inclusive o pastor Nicolas aqui falou, se quer falar em línguas, vai na Wizard. Né? Já fez propaganda da Wizard aí, você falou que eu estava empolgado, quem está empolgado hoje é o Nicolas, meu amigo. Tamo junto. Sheila Anastácio, as pessoas que não têm experiência com Deus não falarão porque não creem. E lendo aqui a última, pastor José, última que eu vou ler, né? Porque tem muita opinião aqui, eu não vou conseguir ler todas. O pastor José Antônio de São José dos Campos, se for como alguns pastores pensam, hoje não precisamos dos dons espirituais, é somente entrar nas escolas, aprender vários idiomas e está tudo resolvido. Então é outra opinião, mas também com a mesma lógica e a mesma tônica. Neste último bloco, quer falar, pastor? Eu vi um sinalzinho aí, levantou o dedinho. Mas vamos lá, nesse último bloco nós temos o nosso momento hashtag, as dicas culturais e também as considerações finais. Então vamos ao nosso momento hashtag de hoje. Momento hashtag, no debate da vida. Então vamos lá, o momento hashtag é o momento em que nós buscamos, a nossa produção busca, palavras relacionadas ao tema. Então o tema de hoje é oração em línguas. Então a pergunta é, a hashtag que está relacionado ao tema tem realmente a ver com o tema? Ou seja, na leitura dos nossos convidados, na leitura dos nossos debatedores, se tem a ver com o tema. Então eu começo na ordem do relógio aí, que foi colocado pela nossa produção. Pastor Isaac primeiro, pastor Cleverson segundo, pastor Luciano Scala em terceiro no nosso momento hashtag de hoje. Então vamos lá. A primeira hashtag é Vida no Espírito. Pastor Isaac, tem a ver com o tema? Vida no Espírito é o que está escrito em Gálatas 5:22 e Efésios 5:18 e 19. Isso é vida no Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sei que os irmãos nós estamos falando acerca de um dom específico e o Espírito Santo, de fato, como diz lá em 1 Coríntios 12, fala acerca da concessão de dons para a edificação da igreja. Isso é vida no Espírito. Maravilha. Então na sua forma de enxergar, não tem conexão com oração em línguas. Bom, línguas, o que nós temos hoje não é oração em línguas. Ok. Pastor Cleverson. Para mim não, esse hashtag Vida no Espírito não tem correlação com o tema de hoje não. Pastor Luciano. Para mim tem a ver porque o edificar a si mesmo está também relacionado ao falar em línguas, então para mim tem a ver sim. Maravilha. Segunda hashtag, do fogo. Eita.
Rapaz. É a hashtag. Aí a internet que diz, é o internauta que diz. Qual é a ligação com oração em línguas? Interessante que a menção aí do fogo, línguas como de fogo, lá de Atos, capítulo 2, inclusive esse texto é fruto da minha tese de mestrado. Eu ainda estou escrevendo. Mas é um equívoco achar que essas questões, essas línguas que existem hoje têm algo a ver com fogo. Fogo na Bíblia é muito mais retratado como juízo do que como bênção. Maravilha, pastor Cleverson. Concordo, pastor Isaac, assim que tiver pronto sua tese, eu quero uma cópia, viu, pastor Isaac? Pode deixar, pastor, tá na lista. Fogo tem a ver com o juízo de Deus. O fogo é para os ímpios e o batismo é para os salvos. Então, hashtag, como que fala essa palavra aí? Hashtag. Jogo da velha. O pessoal, minha filha de 19 anos, o pessoal está acostumado com isso, é verdade, né? Não tem a ver com o tema de hoje, não. Maravilha. Fogo e orar em público, orar em línguas em público não tem a ver com o tema. Maravilha. Pastor Luciano? Eu acredito que as pessoas que colocaram relacionaram com Atos 2, né? Mas eu, particularmente, eu não acho que tem relação nesse caso. Eu acho que talvez o do fogo aqui tenha mais conexão com a ideia do manto. É o irmão que é do fogo, do manto, canela de fogo, né? Tem alguns termos aí pentecostais que acabaram sendo utilizados. Terceira hashtag, ligado à oração em línguas, batismo no Espírito Santo. Isso aí é próprio da doutrina pentecostal na sua formação, inclusive lá no começo do século, no final do século XIX, começo do século XX. Isso não encontra respaldo na Bíblia. Você, meu irmão, o próprio pastor Luciano aqui, que é pentecostal, já se posicionou contra essa questão, né? O evidenciar em línguas, o batismo no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 13 ou 15, se eu não me engano, diz que todos nós somos batizados em um só Espírito. Então todo crente é batizado em um Espírito, no Espírito Santo, todo crente. Então você não precisa falar em línguas. Maravilha, pastor Cleverson. Olha, o batismo acontece no momento da conversão. Quando a pessoa entrega a vida a Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele, nesse momento, não há uma segunda opção, né? Então não tem a ver com o tema. Maravilha, pastor Luciano. Eu acredito que tanto essa como também a anterior, a hashtag anterior, é mais pro lado do senso comum, né? E eu também não utilizaria essa. Não acho que faz muito sentido com o dom de línguas. Maravilha. E a última hashtag relacionada pelos internautas ao tema oração em línguas, ousadia. Eu não sei que ousadia é essa. Ousadia é pra aparecer na igreja, só se for. Você precisa ser muito ousado pra estar todo mundo lá cultuando a Deus em ordem, em decência, e você ser muito ousado pra começar a falar em línguas lá, todo mundo ouvir. Enfim, eu não sei se pra mim isso não é ousadia, isso é vergonha. Pastor Cleverson. Olha, não tem correlação com o tema também não. Ousadia e orar em línguas em público, não vejo conexão nenhuma uma com a outra. Maravilha, pastor Luciano. Aqui eu já consigo entender um pouco mais, né? Eu já consigo relacionar um pouco, sim, ligado ao tema, o fato da ousadia, né? Não somente isso, mas para os demais dons. É necessário, sim, um posicionamento ousado. Ousadia no espírito, né? Isso. Que muitas pessoas acabam usando esse termo. Bom, então esse foi o nosso momento hashtag de hoje. Passamos agora para a nossa dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Fazendo o ciclo inverso, começo agora com o pastor Luciano, pastor Cleverson, e termino com o pastor Isaac dando a sua dica cultural, ou seja, livros, documentários, vídeos, canais, para que você possa se aprofundar no assunto que nós estamos tratando hoje, que é falar em línguas. Pastor Luciano Scala. Isso aí. Eu quero deixar com uma dica. Eu tenho alguns vídeos meus no YouTube que eu falo acerca deste assunto. Você me encontra no YouTube através do meu nome mesmo, Luciano Scala. Nosso canal é o canal Vale de Bênção, Luciano Scala. Vale de Bênção é o nome da igreja. E um livro, uma obra que eu achei interessante que fala acerca deste assunto é o Falar em Línguas. A linguagem sobrenatural da oração. É do meu xará, Luciano Subirá. Eu acredito que vai colaborar também para que você possa compreender um pouco mais acerca deste dom. E ele também tem outras obras que falam sobre os dons do Espírito, que eu acho bem interessante e vale a pena você dar uma pesquisada nesse assunto. Maravilha, pastor Cleverson.
Queria deixar 2 dicas: Teologia Sistemática do Gruden e Teologia Sistemática do Franklin Ferreira. Essas 2 obras, Franklin Ferreira escreve com um outro pastor americano, que agora não me recordo o nome dele. Alan Maia. Os 2 trabalham a questão de línguas ali. Então, deixo essas 2 dicas. E também, quem quiser adquirir meu livro, Tempero para a Vida, entra aí no Mercado Pago, no Amazon. Eu trato em um dos capítulos também a respeito de dons. Maravilha, então tá aí as dicas culturais dos nossos 2 primeiros pastores. Agora o pastor Isaac, por fim, a sua dica cultural, querido. O pastor Cleverson foi generoso, porque 2 teologias sistemáticas é difícil de gerir, viu? Mas o meu livro é um pouco menor, para os ouvintes se interessarem. É um livro de fácil leitura, a explicação é muito clara. O livro do pastor John MacArthur, chamado Fogo Estranho. Leia esse livro, John MacArthur, Fogo Estranho. Tem aí nas melhores livrarias, procure na internet. Você pode visitar o site da nossa igreja, nós temos bastante conteúdo escrito acerca desse assunto, www.igrejaredenção.org.br. Mas o livro do pastor John MacArthur é muito claro com relação a esse dom de línguas e outros aí que estão sendo mal utilizados hoje em dia. Maravilha! Nós vamos agora então para as considerações finais. Cada um dos nossos convidados terá até 2 minutos para fazer a sua consideração final sobre o tema, ou seja, o seu fechamento sobre o tema de hoje, e também nesse período dar aí o site, mídias sociais, aquilo que eles tiverem aí para disponibilizar para os nossos ouvintes. Começo então agora com o pastor Isaac. 2 minutos, querido. Vamos lá, o Cláudio mencionou aqui a minha indignação, mas a minha indignação, meus queridos, é a mesma de Martinho Lutero. Martinho Lutero enfrentou uma igreja que estava desviada da ortodoxia bíblica, a igreja do século XV, ali no começo do século XVI, e a minha indignação é a mesma dele. Por quê? Porque nós estamos nos desviando da Bíblia, nos desviando da ortodoxia. Nós estamos aqui, até um ouvinte falou, nós deveríamos fazer como os bereanos, avaliar tudo à luz da Escritura. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos submetendo a Escritura à nossa experiência. Isso vira bagunça. Eu sei onde isso vai parar, num desvio doutrinário tremendo, gigantesco. Por isso essa minha indignação, por isso essa minha expressão, aí até o ouvinte escreveu, a expressão do pastor Isaac. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês voltem à Escritura. Deixem a Escritura ditar a vida de vocês. Não falem para as suas experiências que isso é mover do Espírito Santo. Se você observou na sua vida, na sua conduta, no culto que você presta, que isso está em desacordo com a palavra de Deus, fuja disso. O dom de línguas hoje, praticado aí nessas igrejas, não se coadiz com o que a Bíblia diz, não está escrito, não tem fundamento. Então fuja disso, fuja dessas experiências, a sua experiência, a experiência de ninguém, a experiência da massa. Mas muita gente experimenta isso. A igreja no século XV estava, em sua maioria, desviado por indulgências, pensamentos errados acerca da salvação. Então, fuja desse lugar. Vai buscar alimento sólido, bíblico, ortodoxia para você viver. É isso que vai te sustentar, meu querido. Não são as experiências. Maravilha, dados para contato, pastor? O pastor acabou dando da igreja, né? www.igrejaredenção.org.br. Lá tem os meus contatos. Você me procurar Isaac Araújo Pereira nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, você vai me encontrar também. Foi um prazer estar aqui com o pastor Luciano, pastor Cláudio, pastor Cleverson. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Cleverson, 2 minutos para suas considerações finais. Eu gostaria de deixar bem claro que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Apenas citei aquela parte final que não encontramos os melhores manuscritos, mas eu entendo que a Bíblia ela não tem nenhuma vírgula para desconfiarmos da palavra. A palavra de Deus é a verdade e nós não podemos contestá-la. E quanto aos dons, precisamos ser criteriosos e entender, principalmente dentro desse assunto de hoje, o que Paulo estava querendo ensinar à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja, ela era exemplar.
mas estavam equivocados e achando que um dom era superior ao outro, e Paulo, ele trabalha essas questões arrumando a casa. Por isso ele coloca normas, ele coloca aí a necessidade de ordem no culto, e explica, se quiser falar em línguas, que haja intérprete. Então, é este o assunto de hoje, é assim que Paulo se postou, e é assim que nós devemos também entender a questão das línguas. Tem intérprete? Ok. Não tem? Não fale, fique calado. Não podemos ir além das Escrituras, fazer algo que as Escrituras não querem que nós façamos. Jesus, certa feita, disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos entender a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Velho e Novo Testamento, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Maravilha. Os dados para contato, pastor? Vocês me encontram no @CleversonVale, com 2 L's, no Instagram. Repito, @CleversonVale, Vale com 2 L's, lá no Instagram. E todos os dias, segunda a sexta, às 21 horas, temos uma live. Inclusive, já tive o prazer e a honra de entrevistar o nosso querido pastor Cláudio Apolinário. Poxa, satisfação, querido. Foi um prazer mesmo estarmos juntos. Pastor Luciano Scala, 2 minutos para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de poder falar desse tema, que para mim é muito importante. Acredito sim no dom de línguas, acredito naquilo que o apóstolo Paulo deixou registrado aos Coríntios, uma igreja que tinha muito mover do Espírito, mas era uma igreja também, como as outras igrejas, com seus devidos problemas, e Paulo se utiliza desses capítulos para trazer uma ordem no culto. Então eu acredito no dom de línguas, acredito sim que a igreja atual ela pode ter essa experiência, porém também não desconstruo a espiritualidade daqueles que não têm essa experiência. Respeito os meus irmãos que não têm essa vivência com o Espírito Santo como nós pentecostais temos. Eu respeito perfeitamente, entendo perfeitamente, mas essa é a minha experiência, essa é a experiência que eu encontrei em Atos dos Apóstolos e também lá em Aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo deixou esses capítulos registrados, tá bom? Então essa é a minha opinião final. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os demais pastores, com cada ouvinte. Para me encontrar nas redes sociais, eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Scala, lembrando que Scala se escreve com E-S-C-A-L-A. E o meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. E também precisando de algum auxílio com dependência química, nós temos uma casa de recuperação e estamos à disposição para ajudá-los. Maravilha. Obrigado então pela participação de todos. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nessa reta final a nossa pesquisa deu uma modificada, eu diria até que interessante. Sim, 59 e não 41. Então começou com 61 a 39. E agora foi para 59 a 41. Então deu uma mudançazinha aí. Ela foi oscilando para cima, depois ela voltou. E no caso do Instagram, temos 65 a 35. 65% dizendo que sim, que podemos falar em línguas em todos os lugares, né, em local público. E 35 dizendo que não. Tenho aqui 2 opiniões que eu quero ler de ouvintes. A opinião do Jair de São José dos Campos. Ele diz assim: na minha opinião é que os cristãos deveriam se preocupar mais em buscar um caráter à semelhança de Cristo, pois falar em línguas ou não falar não quer dizer nada em questão de caráter. Conheço muitos que falam línguas e são um bando de picaretas sem vergonhas, até porque Jesus nunca falou em línguas. É só olhar as polêmicas no meio neopentecostal. E Eloy de Gomes, que diz assim: a Bíblia não foi feita para estudo, ela foi feita para ser vivida como um exemplo em direção a Deus. Então vamos lá, queridos. O tema de hoje é: podemos orar em línguas em público?
E ele é um tema que, se você utilizar simplesmente a questão de palavras, podemos. Bom, podemos. Cada um pode falar o que quiser, cada um pode fazer o que quiser. Nós somos livres, nós temos livre-arbítrios. Mas a pergunta ela foi feita, obviamente, o pastor Isaac, logo na primeira consideração dele, fala, a pergunta é capciosa, né? Na realidade, talvez a pergunta ideal fosse, devemos orar em línguas em público? Claro que entre o podemos e devemos fica uma diferença muito grande, embora a colocação dele foi com relação a o que é falar em línguas, o que é o dom de línguas. Então, nesse sentido, a minha colocação, queridos, ela vem na máxima do equilíbrio. Eu venho de uma origem pentecostal, eu nasci e fui criado dentro de uma igreja pentecostal, então eu diria que eu tenho um alinhamento, obviamente, maior com a linha pentecostal. De qualquer forma, eu faço uma ressalva e parabenizo os debatedores no quesito a busca do equilíbrio. O pastor Cleverson, por exemplo, ele não descarta o dom de línguas. A colocação dele foi que Paulo, ele ordena, ele coloca as questões no devido lugar. Ou seja, olha, se for para falar em línguas, que tenha intérprete, ou seja, tudo seja feito com ordem e decência. E o pastor Luciano, na sua consideração, ele menciona o fato de crer nos dons, crer que Deus faz, mas ao mesmo tempo dizendo o seguinte, olha, mas eu não critico os nossos irmãos, ou seja, nossos irmãos, que não têm essa experiência. O pastor Isaac, por sua vez, ele já menciona o fato de, olha, nós não podemos balizar a palavra pela experiência. E em cima dessas considerações, eu faço uma análise do período em que eu fui para o seminário, fui aprender mais sobre a palavra de Deus. E uma frase que existe muito no meio pentecostal é dizer o seguinte, olha, a letra mata, toma cuidado, porque se você estudar a Bíblia, você vai se tornar frio. E eu diria que a letra não mata. Eu diria que quando você estuda a palavra, quando você começa a buscar o conhecimento da palavra de Deus, o que você percebe é que a palavra de Deus ela te traz para o equilíbrio. Porque, infelizmente, no meio pentecostal, e aí falo com conhecimento de causa, por ter nascido no meio pentecostal, nós não percebemos que muitas vezes realmente a igreja pentecostal acaba cometendo atrocidades. Então eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei em outro programa. Certa vez eu fui convidado para pregar em uma determinada igreja, o pastor me convida, fala, meu irmão, vai lá, ministra o louvor e já ministra a palavra. Eu falei, amém, tá marcado. Marcamos a data, conversamos, você vai para a Bíblia, estuda a palavra. Quando eu cheguei lá para pregar, ele falou para eu fazer o louvor, ele falou, irmão, se importa se eu pregar? Eu falei, eu vim aqui para servir. Se o irmão quer pregar, tá tudo certo, o irmão prega, não tem problema nenhum. Queridos, ele leu um versículo. E depois ele passou 30 minutos falando em línguas estranhas. E aí a igreja e o povo lá pulando para um lado e pulando para o outro. E quando terminou o culto eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus. E agora? Eu não entendi nada. Eu vou garantir que a maioria não entendeu nada. Vim de um público, de um meio pentecostal. Portanto não dá para dizer assim, não, pô, o cara é batistão, ou o cara é presbiteriano, então o camarada é frio, por isso que ele ficou assim. Não, vim de um meio pentecostal. Mas eu confesso que ao chegar ao final do culto, eu fui embora dizendo, Senhor, o que a sua igreja foi edificada? Porque muitas vezes o que a gente vive no meio pentecostal acaba sendo efetivamente o emocionalismo. O que não descarta, o que não nos demonstra que então os dons pararam, ou não há o dom de línguas, ou não há o falar em línguas. Agora, nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque a gente acaba pegando a Bíblia, não estudando a Bíblia, e nos momentos em que a Bíblia fala sobre línguas que seriam de outros idiomas, a gente traduz isso tudo como sendo a língua dos anjos, né? Se eu não falasse a língua dos anjos, a gente traduz que aquilo é língua dos anjos. Então nós precisamos buscar conhecimento na palavra. A nossa intenção no programa é que o debate ele sirva para te levar a crescer. O que nós não podemos é utilizar, e aí eu sou obrigado a concordar aqui com o nosso pastor indignado de hoje, né? O pastor Isaac, que a nossa experiência ela não pode balizar aquilo que é a palavra de Deus. Porque se nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós não podemos pegar e a gente... Então, por exemplo, quando me fala assim, mas tal trecho não é a palavra de Deus, eu já fico pensando na cabeça dos ouvintes, como eu já comentei no momento oportuno, mencionando o fato de o pessoal olhar e falar, meu Deus, e agora a Bíblia não é a palavra de Deus? Será que é? Será que não é? Tudo que tiver em colchetes, então, não é Deus que está falando? Eu acredito ou não acredito? Ao mesmo tempo, nós não podemos pegar a nossa experiência e rasgar a Bíblia como se ela não fosse nada. Ou condiz com a palavra, ou está alinhado com a palavra, ou a nossa experiência, seja ela pentecostal, ou seja ela
aquela tradicional não pode sobrepor aquilo que Deus tem para nós. Então a minha dica para você é: busque estudar mais a palavra, estude a palavra, veja as dicas culturais que têm sido passadas nos programas, e eu tenho certeza que a sua vida será edificada por isso. Mas pastor, e aí? Pode orar em línguas em público? Olha, sendo muito sincero com vocês, eu tenho dificuldades de conviver com as aberrações que nós temos visto nos dias de hoje. Tudo seja feito com ordem e decência. Creio no dom de línguas, creio no que o povo evangélico, o povo pentecostal diz, né? Falar em mistério. Eu creio nisso, mas eu tomo muito cuidado. Eu tenho buscado em Deus viver uma vida de equilíbrio naquilo que Deus tem reservado para nós. Indo para nossa Word Cloud de hoje, ou seja, as palavras mais citadas pelos nossos queridos ouvintes, eu começo com a palavra tem que ser compreensível. Bom, se é para ser compreensível, não tem língua estranha, não é estranho. Idiomas humanos, então essa foi a segunda palavra mais citada pelos nossos ouvintes. E a terceira, escandalizado, ou status, né? Não, status e interpretação. Status e interpretação, ou seja, tem que ter interpretação. Então o que nós fazemos? A nossa produção pega de tudo que os nossos ouvintes estão falando, jogam num sistema que nos dão as palavras mais citadas. Então, ou seja, o ter compreensível e interpretação está conectado, tem tudo a ver. Muito obrigado pela sua participação, obrigado aos nossos debatedores. Já na tela? Todos na tela? Então, pessoal, agora é o momento que todo mundo dá tchauzinho, né? Todo mundo se despede. Olha, vejam agora o semblante do pastor Isaac. Agora ele está sorridente, não está mais indignado, porque ele já expressou tudo que ele pensava. Tá cheio do espírito. Tá cheio do espírito. Pensa no homem pentecostal. Queridos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação, pastor Cleverson. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem o papo descontraído, diferente.